Olá pessoal, Daniel aqui. Vamos dar continuidade nas nossas aulas de HTML. Eu gostaria de falar algumas coisas importantes. Acho que esse aqui é o melhor momento antes da gente começar devidamente ali com os códigos, com as tags. Eu queria mostrar aqui esse site que é o roadmap.sh. E como nós estamos falando sobre um assunto que é relacionado a front-end, que é HTML, CSS e JavaScript, e para quem para quem está iniciando na área de tecnologia, ou quer conhecer, é curioso, quer saber como que funciona, e ou está mudando de área, às vezes estuda sozinho, né? Às vezes faz pesquisas no Google, pelo YouTube, e tem escolas gratuitas que dão cursos sobre tecnologia, sobre a área de desenvolvimento. E às vezes nas procuras pelo YouTube você percebe que aparece muita oferta, né? Muitos nomes que a gente talvez ainda não conheça todos, porque realmente é muita coisa. A área de tecnologia tem muitas linguagens, muitos frameworks, muitas ferramentas. E dado isso, eu acho que é importante a gente ter um roadmap, que é na verdade um mapa, né, para quem está começando, principalmente saber o que estudar de fato e não perder tempo, não estudar algo que não faça sentido agora e e às vezes ali se perde tempo estudando algo. Perder tempo, eu não sei se é a melhor forma de dizer, mas quando você estuda algo que às vezes é muito distante do seu objetivo ali, por exemplo, você estudar algo que não tem nada a ver com front-end, de repente você perde tempo, no mínimo vai perder tempo. Então aqui, por exemplo, dá um norte sobre o front-end, sobre o que você deveria aprender, o que se espera de um profissional front-end. E aqui é para vocês também observarem, repararem aqui que foi mais ou menos não, foi exatamente a ordem que nós começamos e vamos continuar seguindo. Eu falei ali sobre um pouco sobre internet, porque ao meu ver não tem como falar de HTML sem falar de internet, que é HTTP, hipertexto, como que funciona a troca de informações e quanto mais nós formos avançando aqui, mais vai fazer sentido entender sobre internet. Quando chegar ali na parte de API, na parte de troca de informação, tanto o back quanto o front. E aqui, além de ele mostrar aqui essa linha aqui que é bem extensa, praticamente cada quadradinho desse aqui é um assunto, e pode ser um assunto bem extenso. Aparece aqui, ó, What is HTTP, né? O que é HTTP? Ao clicar aqui, ele te dá um conteúdo gratuito, ó, você pode clicar aqui e aqui Cloudflare, ele te direciona para um site onde você pode traduzir aqui, né, com Translate, e aí você pode estudar aqui e se aprofundar nesse assunto, que é da HTTP. Ó, vai falar dos métodos, que é importante, o GET, o POST, enfim. Tem outros assuntos aqui sobre servidor de domínio, DNS, enfim, isso tudo é relacionado à internet e é esperado de um profissional front-end, assim como depois vem o HTML, lá, ele vai te falar aqui sobre as lições básicas, formulários e validações, escrevendo no HTML semântico, o que que é isso? Então, eu e muita gente que eu conheço concordam com esse conteúdo que está aqui, essa sequência, tá? Então, para quem está começando e não sabe, eu acho que é uma dica muito válida. E sigo com uma outra dica que é o motivo de eu estar falando isso agora. Antes da gente começar a fazer código agora, propriamente dito as tags ali, eu acho que é importante a gente ter um plano de estudo, uma organização. Eu comecei a fazer isso assim que eu comecei a estudar, comecei nos meus primeiros cursos e tal, mas talvez eu não tenha feito isso da melhor maneira e aos poucos eu fui adaptando essa organização, mas por isso que eu já estou dizendo isso para vocês agora, que é importante você criar um plano de estudo. Por exemplo, vou estudar front-end agora, por onde eu começo? Internet, beleza, estudei internet ali.
Depois HTML, vou estudar HTML. Depois o HTML ele já é meio que o CSS, nós já vamos ver provavelmente na próxima aula já o CSS. E aí eles trabalham juntos, HTML e CSS. E aí nós vamos avançar nos projetos até chegar ao JavaScript. Só que nesse decorrer das aulas e tudo, é importante que a gente tenha, faça uma organização que pode ser feita ali no Google Docs, que é uma forma que eu acho que é fácil de você ter acesso, e você pode ali também ter acesso através do celular, do computador, quando você guarda essa informação dentro de um documento, e cada coisa que você aprende, você vai guardando, vai armazenando ali num documento de texto. Eu vou mostrar outras opções, e com o tempo você coloca ali uns 10% básico que você aprendeu, com o tempo você vai acrescentando mais informações. Porque nessa área, como eu disse, é muita coisa que nós aprendemos, vamos acumulando muita informação, e por mais que a gente gostaria, mas é muito difícil guardar tudo. O importante é você saber que você já fez aquilo, que você sabe como fazer aquilo, mas não lembra de tudo. Às vezes um código específico, uma ferramenta que resolve um determinado problema ali, você não lembra de cabeça, mas você sabe que você tem, você sabe que resolve e que é justamente para aquela situação. E aí é fácil você abrir ali, de repente, o Google Docs, que está na palma da sua mão, e recuperar essa informação. É meio que, vamos dizer assim, um catálogo, um manual, onde você vai, eu preciso pegar um código que resolve um problema de conexão ali de cores entre o back-end e o front-end. Onde que está isso? Você sabe que você tem um conteúdo guardado, e aí vai da sua organização, colocar por pastas, por documento. Você já sabe ali mais ou menos qual que é o assunto que você está precisando no momento, enfim. Então eu vou mostrar aqui rapidamente. Por exemplo, vou entrar até aqui na conta da minha filha aqui, que é só para abrir um documento. Esse aqui eu fiz só para ela botar no celular. Ó, vou abrir aqui o Google Drive. E eu faria assim, né? É óbvio que precisa ter uma conta no Gmail, mas é bem comum. Se não tiver, tem que criar. E aí eu clico aqui, posso criar as pastas aqui, começar a organizar. Por exemplo, front-end. Aí dentro de front-end eu coloco um documento de HTML. E aí eu começo, ó. Aulas de HTML, e aqui eu vou falar aqui tags básicas, e aí eu coloco aqui um marcador e vou colocando aqui que é H1, coloco aqui para que serve. H1 cabeçalho de nível 1. Aí tem o HR, que é a barra horizontal, e assim eu vou colocando. Acho que tem mais um ponto importante, que quando a gente começa a escrever aqui, meio que te obriga a lembrar o que é, para que serve, né? Essa organização ainda contribui para você gravar melhor o que você aprendeu. Então acho que é muito válido passar isso nesse momento. Eu ainda vou mostrar aqui outras formas. Tem essa aqui que é do Google Drive, como eu disse. Além de você ter aqui no computador, você pode agora, se é a mesma conta, acessar ali no celular, e você já tem acesso a esse conteúdo. Vou mostrar aqui o Trello, tá? O Trello é bastante usado para quem já trabalha na área em algumas empresas. Então eu tenho aqui, por exemplo, você cria uma board aqui de trabalho, eu criei uma aqui de teste. E por exemplo, aqui eu tenho React, CSS, JavaScript. Isso aqui eu posso ir adicionando aqui as coisas que eu preciso estudar, né? Então, por exemplo, aqui não coloquei, mas aqui já tem o HTML, ó. Ele estava aqui, né? E aí eu coloco aqui, ó, backlog, sugestões. Você pode mudar esse nome, coloca a estudar, né? A matérias, assunto, enfim. Aí você coloca aqui, estudando HTML. Daqui a pouco entra o CSS, estudando HTML e CSS. Isso aqui é um planejamento que pode ser a médio e longo prazo, né? Não é uma coisa que você vai mexer talvez todo dia.
mas enquanto você estiver estudando HTML, coloca aqui. Quando acabar, você vai organizando, passa para cá, concluído. E agora nós estamos já no JavaScript. E daqui a pouco você entra com o React, aí termina o JavaScript, tá? Um outro ponto. Pera, vou terminar esse aqui primeiro, que eu queria falar sobre a profundidade do assunto, mas vamos falar aqui de uma outra opção. Esse aqui é o Trello, tá? Isso aqui é bastante usado nas empresas, o pessoal coloca aqui as tarefas do dia e aí cada um dá para você trabalhar isso, compartilhar e trabalhar com outras pessoas no mesmo projeto. E eu vou passar aqui um que eu gosto bastante também, que é o Notion. Deixa eu ver se esse aqui, Notion, não. Ele é o Notion, mas não é esse. Notion, vou tirar esse IO, SEO. É esse. Por exemplo, eu tenho alguns assuntos aqui, ó. Inclusive aqui esse documento está compartilhado com um amigo meu. Já estou vendo que ele fez alterações aqui, ó. A gente colocou alguns assuntos aqui. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, sobre Kafka. Eu aperto aqui, veja só, eu tenho instalação do Kafka, como eu comentei. Talvez eu não lembre de cabeça como é que faz mesmo. Aí eu venho aqui, pego esse código aqui e já consigo usar. Eu já sei o que é o Kafka, já sei para que serve. Só que entre uma ferramenta e outra tem detalhes, tem coisas que a gente não usa todo dia. Não é todo dia que a gente instala o Kafka, que é um serviço de mensageria da AWS e tal, né? Então, o Kafka, às vezes você instala ele uma vez, depois você só mantém ali, você só dá manutenção nele, só faz alterações, mas não fica instalando. Então, às vezes, acaba ocorrendo de você não lembrar de todos os detalhes, tá? É isso, pessoal. Então, tem o Docs, tem o Trello e tem esse daqui, ó, que tem, eu acho bem bacana esses botõezinhos aqui que facilitam. Você pode colocar link, imagem, texto, código. E são formas de organizar. O ponto é esse, acho que é importante falar isso. Pode ser que você fale, pô, mas não quero saber isso agora, vamos direto pro código e tal. Mas como a gente vai começar agora no código, aí você faz um código, faz outro e vai fazendo vários projetos. Daqui a pouco você já aprendeu um monte de coisa e não organizou isso. E aí já começa a precisar lembrar algumas coisas que você não marcou. E talvez o principal, que é o fato de você organizar e ali escrever, é o que te ajuda a fixar melhor. Acho que essa é a frase ideal, fixar melhor o conteúdo, né? Você vai saber exatamente o que você está fazendo, para que serve. Enfim, pessoal, era isso. O que eu disse ali que eu já ia falar é sobre a profundidade do conteúdo, né? Quanto que eu tenho que estudar de HTML, quanto tenho que estudar de CSS, será que tem ali como medir o quanto eu sei, se está ali entre 1 e 100% de todas as ferramentas, todas as possibilidades? Quanto que eu estudei de JavaScript, quanto que eu sei? Será que eu sei 20%, 30%, 50%? Se eu sei muito de JavaScript, se eu sei muito pouco? Eu penso que de repente a gente pode nivelar o tanto de problema que a gente consegue resolver. Ou seja, daqui a pouco você vai estar fazendo alguns projetos e você já vai começar a usar algumas ferramentas, usar o JavaScript ali no básico dele, algumas funções e tal. Existe aquele nível em que você já consegue se virar, consegue fazer o projeto e tal. O que muda são pequenas ferramentas e o principal, a lógica de programação. Por isso que é importante estudar lógica de programação antes de entrar numa linguagem, tá? A primeira linguagem que nós estamos vendo aqui é o JavaScript. HTML, CSS não são considerados linguagens de programação, tá bom? Então, fica toda essa dica aí. E agora vamos então de fato para o código, tá? Nesse site que eu mostrei, ali fala sobre o GitHub também. Daqui a pouco nós vamos começar a usar o GitHub, acho muito importante. Se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre o GitHub, que eu explique sobre
o Git Flow. Git Flow é o fluxo do GitHub, é o básico do GitHub ali para você saber enviar informações para o GitHub, para baixar um projeto, enviar um código, salvar o código. O GitHub é um servidor, né? É uma ferramenta junto com o servidor, onde nós podemos guardar o código, seja ele HTML, JavaScript, Java, Delphi, C Sharp, Python, enfim, projetos, textos até. Então o GitHub é importante para a gente, além de fazer um backup de um código, você poder compartilhar, permite você trabalhar com outras pessoas, projetos, e muita gente faz isso, praticamente todo desenvolvedor utiliza o GitHub. E ainda tem o principal, que é o versionamento. Você trabalhar no mesmo código, cada vez que você dá um commit e você dá um push, você gera uma versão do seu código. Então, cada melhoria que você vai fazendo no seu código, ele consegue ir guardando isso, fazendo versões diferentes do que você mandou, entendeu? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, coloquem nos comentários, que aí eu gravo um vídeo específico só para falar do GitHub, ensinando como fazer esse Git Flow, que é o fluxo do GitHub. Mas tem outros conteúdos na internet também, então se alguém falar, não, deixa que eu vejo o GitHub por lá, porque daqui a pouco eu vou falar, pessoal, o código tá aqui, quem quiser clonar para sua máquina, quiser testar. Então vamos lá, pessoal. Eu vou então aqui abrir o VS Code, tá? É a nossa ferramenta de trabalho. Para quem ainda não tem o VS Code, vou mostrar aqui no Google VS Code, que é o Visual Studio Code. Esse aqui é o site. Para fazer o download, aqui nesse botãozinho aqui, ele já identifica qual que é o seu sistema operacional, Linux, Windows ou Mac. Então aqui você faz o download do VS Code, tá? E é muito simples instalar, não tem segredo, vocês conseguem fazer. E aqui eu já vou partir considerando que vocês já têm instalado, tá? Então aqui, quando essa barrinha tá roxa, quer dizer que você só abriu, não tem arquivo carregado aqui. Eu venho aqui nessa pastinha, ó. Aí ele pede para você abrir uma pasta, para você indicar uma pasta, Open Folder. Eu vou clicar aqui. E no desktop aqui, eu já criei uma pastinha HTML. E criei aqui aula 001. Mas eu vou apagar aqui para fazer do zero, tá? Vou apagar aqui a pasta. Pronto, apaguei a pasta. Quando eu abrir aqui o Open Folder, e se eu não quiser abrir a pasta, porque quiser criar um arquivo agora, eu posso vir aqui, ó, File. Pode ser que apareça diferente para você, porque eu tô aqui no Mac, mas aqui, ó, File, New File, New Text File. E eu coloco aqui, por exemplo, aula 001.html. Não é texto, né? Aqui é New Text File. Ele vai perguntar aqui qual a linguagem. Eu coloco aqui HTML. Ele já sabe que é um arquivo HTML por esse símbolo aqui. Aí aqui, por exemplo, eu vou colocar um código HTML. Nós já vimos ali H1, que é a espécie de um cabeçalho, né? Título e tal. É um arquivo HTML. Pronto. Se eu der um Ctrl S, eu vier aqui em Save, ó, aí ele vai perguntar onde eu quero salvar. E aí sim, eu venho aqui em Desktop, vou criar aqui New Folder, vou criar aqui uma pasta, vou colocar aqui HTML. E aqui eu vou selecionar essa pasta aqui e vou colocar um Save. Ele salvou com esse nome aqui mesmo. Vou fechar aqui, só que eu quero mostrar uma coisa. Vou fechar aqui para vocês. E vou abrir de novo o VS Code agora, tá? Aqui, ó. Ao abrir o VS Code, ele vai pedir de novo aqui
a gente abrir uma pasta, porque ele considera uma pasta, por exemplo, a pasta de um projeto. Então, agora eu vou indicar aquela pasta que nós criamos aqui, ó. Nós criamos, ó, HTML, Open. Pronto, aqui já fica azul. Ele mostra já aqui a pasta, ó, e mostra o arquivo. Aqui o arquivo vou renomear para aula 001.html. Pronto. Aí agora nós temos então uma pastinha e sugiro para quem quiser acompanhar e fazendo junto, nós vamos começar aqui com o primeiro projetinho, vamos dizer assim, de HTML e logo nós já vamos falar de CSS. Vou apagar aqui, então vamos para o conteúdo. Pessoal, um arquivo HTML, se eu escrever um texto aqui, nós já vimos ali na primeira aula como funciona. Eu posso escrever diretamente um texto aqui. E se eu fizer isso, só para lembrar aqui, né? Documento. Aí aqui eu venho, coloco objetivo profissional. Vou colocar aqui, sei lá, sobrenome, qualquer coisa aleatória. Eu quero mostrar que se eu salvar esse documento, aí eu venho aqui e abro esse arquivo. Como que eu vou fazer para abrir esse arquivo? Eu colocando com o botão direito aqui, eu vou abrir como with live server, tá? Eu vou já falar sobre essa extensão. Ele abre aqui para mim um navegador, porque agora é um arquivo HTML. E olha lá, caímos naquele problema de que ele coloca tudo junto, né? E vou mostrar aqui para vocês no inspect, no inspecionar, ó, ele já adicionou aqui algumas tags, por isso que ele consegue exibir. E esse conteúdo que eu escrevi está todo dentro do body. Eu tenho HTML, tenho head, tenho body, tá? E é isso que nós vamos acertar. Essa página não é uma página HTML, vamos dizer assim, uma página completa HTML. É a página HTML por causa da extensão, mas para que seja realmente uma página que funcione corretamente, ela tem algumas regrinhas. Eu vou começar aqui a mostrar para vocês e já explico o que é exatamente cada tag dessa. Para a gente criar um documento HTML, o padrão é a gente colocar aqui o HTML primeiro. Dentro do HTML nós temos o head, como a gente já viu ali. Dentro do head já vai ter algumas coisas, mas por enquanto pode ficar vazio. Dentro do head vem o body. Ou dentro do head não, dentro do HTML, perdão. E aqui é onde vem o texto, tá? O conteúdo. Vou colocar aqui conteúdo. Então o conteúdo a ser exibido na tela é sempre aqui dentro de body, tá? Aqui já é um HTML, já é um documento mais completo, vamos dizer assim. Mas, ó, eu vou apagar isso aqui. Se você colocar aqui esse sinalzinho, né, de exclamação e der um enter aqui, ou um tab, ele já vai criar uma estrutura básica do HTML, que é essa daqui. Então, quando você faz isso, como eu disse, a IDE serve para isso também, para ajudar, né? E você não tem que ficar fazendo toda hora isso na mão, então você coloca esse atalho ali, ele completa tudo isso para você. E o que é isso? Vamos lá. Esse aqui sim é um HTML padrão, HTML funcional, um documento de fato que é um documento que vai funcionar para você criar suas páginas HTML, que o navegador vai entender da melhor forma essa daqui. Aqui ó, nós temos o doctype. O doctype é o que? O doctype HTML, essa primeira linha vai mostrar que nós queremos usar o HTML mais recente. Hoje nós estamos usando o HTML na versão 5. Se você quiser usar por algum motivo mais específico o HTML na versão 4 ou anterior, você precisa mudar esse código, porque é aqui que você define que você quer usar a versão mais atual, que é a 5. E é que faz mais sentido, a não ser que você tenha um bom motivo para querer usar uma versão anterior.
Aí dentro da tag HTML, ó, quando você clica aqui, ele mostra onde abre e onde fecha. Então, depois do doctype, que é sobre o documento, né? Doctype seria tipo de doc, tipo de documento. Vem o HTML propriamente dito. Dentro dele, a gente abre e fecha, mas aqui é importante você dizer a linguagem, né? Então, ele vem assim, né? Mas você pode colocar aqui PTBR. E os mecanismos de buscas, ele identifica que a sua página está na linguagem em português. E aí, para fazer pesquisas, por exemplo, se tá dentro do Brasil ou é de fora, uma página com conteúdo em inglês. Então, nas buscas, isso faz diferença, tá bom? É como se fosse um filtro de página. De repente, você quer um conteúdo só português, as páginas que tiverem aqui com inglês não vão aparecer como resultado. E dentro de head, nós temos os arquivos, as tags meta. A tag dentro de head, o conteúdo que vem aqui dentro é um conteúdo para o navegador. O navegador entende, aqui a gente passa algumas informações para ele, como se fosse uma configuração, tá, dessa página. Então isso aqui nunca vai aparecer ali no conteúdo. O conteúdo da página é dentro do body aqui, que significa corpo, né? Então aqui é o corpo da página. Tudo que você quiser mostrar ali no navegador para o usuário é aqui nessa parte, aqui onde nós vamos trabalhar. Aqui tem algumas configurações como o char7, que aqui você está setando uma tabela de caracteres, basicamente é isso, né? E aqui nós estamos passando essa tabela UTF-8, que é uma tabela de caracteres e tem a ver com, por exemplo, aqueles acentos. Antigamente nós tínhamos problemas de acentuação, em que você colocava o tio ali, você colocava o C cedilha, não funcionava, né? Um tempo atrás acontecia isso, hoje já não existe mais, justamente por você especificar isso daqui, que você está trabalhando com esse padrão de tabela, tá? É para caracteres, então essas coisas todas eu estou explicando o que é exatamente, mas como vocês viram, vocês vão usar esse comando para você criar esse documento padrão, e ele praticamente vai vir assim, e é a melhor forma de usar. Então você não vai ficar mexendo nisso, mas precisa saber exatamente, ter ideia pelo menos do que é isso, tá? Então o que você pode fazer, sempre alterar aqui para colocar português, né? A linguagem português BR. Tem gente que coloca maiúsculo aqui o BR, pode ser também. Aí depois do char7 aqui nós temos o meta, esse meta HTTP equiv, também é uma tag que vai configurar, vai dizer para o navegador do tipo IE, do Internet Explorer, né, que é o da Microsoft, que é para ele usar a versão mais recente do Internet Explorer, para ele forçar usar a versão mais recente. Então vem aqui, é só deixar desse jeito, não precisa mexer em nada. E o outro meta que nós temos aqui é o viewport, né? Eu estou dizendo aqui que eu estou falando do viewport, e aqui eu quero dizer que o tamanho é igual ao tamanho do dispositivo. E ele tem uma escala inicial de 1.0, começa com 1.0. Isso aqui é para quê? Se eu, por exemplo, tive a intenção de criar um código ali HTML, um layout para celular, e eu talvez não use esse viewport nesse formato, e quando alguém abrir, por exemplo, num computador, que a tela é maior, o conteúdo ficaria pequenininho. Então eu estou dizendo aqui que o tamanho, que é o if ali, né, a largura é igual a largura do dispositivo. Então ele vai se adequar. Se o site for grande, se o tamanho da tela for grande, for pequeno, ele vai se adequar. Viewport é exatamente isso. É aquele tamanho disponível da tela. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Se você abrir aqui, abrir um site aqui, ó. Então, viewport é daqui até aqui, todo esse espaço aqui. Então, é viewport. Então, por exemplo, se eu for diminuindo, perceba que ele vai, ó, encaixando aqui. Então, ele está preparado para, independente se for um tamanho pequeno, um tamanho grande, ele está dizendo que o tamanho da viewport aqui é o tamanho do dispositivo, para ele se encaixar. E é isso, pessoal.
E agora o title aqui é o título. Nós podemos colocar aqui, ó, minha primeira página. E aqui nós vamos colocar então H1. Eu vou colocar Hello World. Pronto, vou salvar aqui o arquivo. Quando eu salvo, ele faz esse espaçamento, que é a indentação, tá? Uma coisa que acontece, pessoal, o que está dentro aqui, ó, se eu fizer isso daqui, dar um Ctrl S, ele empurra só automaticamente, ó. Ó, Ctrl S, ele acerta para nós, isso chama indentação. Quando uma tag está dentro de outra, a gente usa essa indentação, tipo esse alinhamento aqui, para ficar mais fácil de enxergar, tá? Então, logo nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, se eu colocar aqui um parágrafo, tem o Loren também. O que é o Loren? Loren é quando a gente quer usar um texto para não ficar digitando, ficar pensando em alguma coisa, só um teste ali, ó. Você coloca um Loren e ele vem com esse conteúdo que vem escrito uma frase aqui, escrito em latim, que não tem muito significado, é só para preencher mesmo. E aí eu coloquei aqui para mostrar que seria assim, né? Eu vou dar um Ctrl S aqui, ele salva. Seria assim que nós íamos colocar, mas é legal, você vai ver muito por aí usar a formatação desse jeito aqui, ó. Quando você coloca o texto aqui, você percebe que aqui começa, aqui a tag é fechada, né? Começa e termina. E nesse formato aqui fica muito mais fácil, né, pra gente ver. Quando a gente bate o olho, a gente já entende que aqui começa, aqui tem um conteúdo e aqui termina, ok? Isso faz parte da indentação, tá bom? E agora eu venho aqui com o botão direito, coloco aqui, ó, Open If Live Server. Não sei se eu já falei, mas é só vir aqui nas extensões, ó, e coloca aqui Live Server. Ó, Live Server. E vocês fazem a instalação então desse plugin aqui, ó. Eu já instalei ele, é só vocês instalar, porque ele vai abrir esse seu arquivo aqui, ó. A gente clica aqui com o botão direito, ele abre o arquivo aqui como como se fosse um servidor, né? Ou seja, ele abre aqui o nosso documento e aí eu consigo fazer alterações e ele já consegue atualizar automaticamente. Por exemplo, ó, Hello World, isso aqui é padrão para quando a gente aprende a nossa primeira linguagem, nosso primeiro código, né? E eu vou colocar aqui Hello World, ó, teste. Perceba que, ó, nem precisei clicar aqui, ele tá como autosave, então ele salvou, já atualizou lá. Se eu tirar esse Loren aqui, ó, olha lá, ele já atualiza. A ideia é essa daqui do Live Server, por isso que a gente vai usar, tá bom, pessoal? Então, aqui eu vou escrever, posso colocar aqui alguma coisa. Olha lá. E a ideia é essa, deixar ele ali atualizando sozinho, principalmente na parte que a gente começar ali do CSS, vai fazer total sentido a gente deixar ele aqui do lado e ele sofrendo essa alteração. Então aqui eu expliquei sobre essa parte. O que eu vou fazer agora, pessoal? Vou tirar, por exemplo, aqui tudo isso. Vou só rapidinho passar aqui como que é feito o HTML, né? O formato padrão dele ali. Temos o HTML. Dentro do HTML nós temos o head. Dentro do head geralmente vem as tags meta e o title, que é o nosso título. E dentro do HTML, que é irmão desse, né, a gente coloca aqui que é o body. Ó. Então seria mais ou menos isso aqui. Esses dois aqui fica dentro do HTML. Tá bom? Mas para a gente não precisar ficar escrevendo, você coloca aqui esse atalhozinho aqui, dá um enter, ó, coloca o ponto de exclamação. E o que eu preciso mudar? Aqui tá para inglês, você coloca pt-br, pode ser assim também, e muda o nome da página. Aqui, ó, primeira
página eu não tinha mostrado. Aonde que fica isso? Ó, ele vai salvar aqui. Quando você faz alteração, por exemplo, assim, grande no documento e ele não aparece aqui, aí você pode vir dar um refresh, tá? E aí ele começa a atualizar, às vezes tem que fechar e abrir de novo. Ó aqui onde aparece a primeira página, ó. Aqui em cima na barrinha, tá bom? É esse title aqui, ó, da página, tá? Acho que eu comentei aqui também que esse meta aqui, se você quiser colocar meta name e description, ele procura lá no mecanismo de busca do Google, ele procura informações aqui também para localizar o seu site, para ver se a palavra que a pessoa está procurando lá tem no seu site. E às vezes você colocou aqui, por exemplo, front-end, alguém digitou na pesquisa e você colocou aqui, funciona. Isso tem a ver com SEO também, que é aquela técnica de melhorar o desempenho do seu site para o Google enxergar ele de forma mais fácil, né? Para ele ficar com mais visualizações. Pessoal, para o vídeo não ficar muito extenso, vamos encerrar por aqui e continuamos na próxima aula, ok? Muito obrigado e até a próxima.